Salve, guerreiro! Você está no Caiu na ESA. Eu me chamo Everton Silva. A partir de hoje nós vamos trazer uma espécie de curso rápido de língua portuguesa com o objetivo de recapitular alguns assuntos importantes que podem ou que tenho certeza que estarão na sua prova de 2020. Mais uma vez eu relembro que não sou nenhum professor de português, não sou formado em letras, não sou mestre da língua portuguesa. E antes que você venha colocar comentários abusivos aí no nosso vídeo, eu quero que você entenda que nós vamos apenas trazer um basicão para você dar uma recapitulada em alguns assuntos importantes, junto com algumas questões que costumam cair e que já caíram na prova referente a cada assunto. Nosso objetivo não é formar nenhum mestre em língua portuguesa, até porque eu não tenho nenhuma condição de fazer esse tipo de coisa. Como eu já falei, não sou professor, respeito muito os professores. Caso você queira estudar um português de uma forma mais avançada, eu sugiro que procure outro canal, procure outro vídeo, porque esse não é o nosso intuito e não temos competência para tal. Eu sou apenas um concurseiro que, por estudar há bastante tempo, acabou desenvolvendo alguns métodos eficientes para resolver questões de português e não para dar aulas de português. Por isso, se você quer esses bizu, se você quer estudar focado para o seu concurso da Escola de Sargento das Armas, você pode ficar. Curte aí o nosso vídeo, curte o nosso canal, se inscreve no nosso canal, compartilha. Também temos na nossa página no Instagram, lá tem muito conteúdo, tem muito material, tem muita questão para você resolver, beleza? Pois bem, nesse nosso curso Express, digamos assim, nós vamos ver cinco assuntos importantes que já caíram bastante nas provas da ESA. Os assuntos são os seguintes: classe de palavras, termos da oração e análise sintática, acentuação gráfica, orações e concordância verbal. Acredito que esses 5 assuntos aqui serão o cerne da tua prova. A interpretação de texto com certeza vai ter entre 2 ou 3 questões. Acredito que 3 questões de interpretação de texto. Figuras de linguagem, acredito que 1 ou 2 também questões. E mais a parte de literatura também vai cair mais umas 2 questões. Então aí já dá 3, digamos 3 de interpretação de texto, 2 de literatura, já dá 5. Uma de figura de linguagem já dá 6. Então 6 questões certamente vão rondear, digamos assim, esses 5 assuntos. Aí depois entra alguma coisa de crase, alguma coisa que não cai muito, mas que pode cair, tá bom? Você não pode negligenciar nenhum assunto, mas acredito que esses 5 aqui são os fundamentais. E vamos começar hoje. Hoje nós vamos ver só um pouquinho da parte morfológica, tá? Não tem como a gente esgotar todo o assunto, até para que o vídeo não fique muito longo. O que seria a análise morfológica, Na análise morfológica estudamos a estrutura e a classificação das palavras em função do seu uso, assim sendo as classes gramaticais: substantivo, verbo, advérbio, pronome, numeral, preposição. Então todas aquelas 10 classes de palavras, elas são colocadas em evidência, ou seja, a palavra ela é analisada sozinha, dentro de um contexto. Na análise morfológica, cada palavra será analisada separadamente, como eu disse. É muito importante que você não confunda, caro aluno, análise morfológica com análise sintática. Na análise sintática, a palavra é estudada em relação às outras que se encontram na mesma oração. Então, análise morfológica, estudo da palavra individualmente. Análise sintática é estudo daquela palavra, da mesma palavra, dentro de uma oração. Então aí está os termos e as classes de acordo com cada análise. Na análise morfológica você vai ter que saber o que é um substantivo, um adjetivo, um advérbio, um verbo, um numeral, um pronome, conjunção, proposição, artigo, interjeição. Nós vamos ver aqui o básico de cada uma dessas classes. Lembrando, não é o nosso objetivo aqui aprofundar o assunto de cada classe dessa, porque daria um curso muito grande. A gente vai ver algumas delas e as questões que já caíram na prova referente a cada uma delas. E a análise sintática, você vai ter que descobrir na oração o que é um sujeito, o que é um predicado, predicativo do sujeito, predicativo do objeto, objeto direto, indireto e babababá.
todos esses termos aqui da oração você tem que dominar. Beleza? Também nós vamos ver num vídeo mais para frente aí cada termo desta oração, tentando diminuir o máximo de dúvidas que você ainda tenha sobre esse assunto. Lembrando que a prova aí, se não for adiada novamente, ela deve ser o mês que vem. Vamos começar então. Hoje nós vamos ver apenas o substantivo, né, que é a primeira classe de palavras. Substantivo, cara, a gente estuda português desde muito pequeno e é incrível como ainda não sabemos, né, analisar uma frase, não sabemos muitas coisas ainda da língua portuguesa, por culpa nossa, que vamos para o colégio, né, para correr atrás das gatinhas, para jogar bola no recreio. Alguns vão só pela merenda, né? E aí, quando chega na véspera do concurso, é essa agonia, essa aflição de ter que correr atrás do prejuízo. Então, sugiro que você, se você ainda está estudando ensino fundamental, ensino médio, cara, vale a pena focar um pouquinho nessa fase total, cara. Tu só come e dorme mesmo, é a hora de estudar, então você não está trabalhando, foca nos estudos. E se você já está com mais de 18, já terminou o ensino médio, da mesma forma, leve o seu estudo muito a sério, porque pode sim fazer a diferença na tua vida, beleza? Então, o que é um substantivo? Substantivo é a palavra que nomeia, que dá nome, isso mesmo, aos seres em geral, desde objetos, fenômenos, lugares, qualidades, ações, dentre outros, tais como Ana, Brasil, beleza. Alguns exemplos de frases com substantivo: a Ana é super inteligente, o Brasil é lindo, a tua beleza me encanta. E há vários tipos de substantivos, né? Substantivo comum, substantivo próprio, substantivo concreto, substantivo abstrato. E que mais que a gente pode saber dos substantivos? Então, é uma palavra que dá nome a seres. O que seria um ser? Será que o substantivo só é algo que a gente possa tocar? Hein? O que você acha? A palavra ser, ela precisa ser entendida não só como aquilo que possui uma existência concreta, tal como homem, pedra, carro, lua, mas também como aquilo que possui uma existência imaginária. O saci, a fada, o minotauro também são substantivos. Ou então a existência abstrata, como a fé, a alegria, a tristeza, ou mesmo de comprovação discutível, né? Coisas que você não sabe se existe, mas que você imagina, tipo anjo, alma, inferno. Todas essas palavras, tanto de existência imaginária, abstrata e de comprovação discutível, também se enquadram, né, como substantivos. Tá bem? E algumas observações importantes sobre os substantivos. Você não pode confundir substantivo com palavras substantivadas. Enquanto a palavra substantivada ela se encontra exercendo uma função típica do substantivo, o substantivo é o próprio substantivo por natureza. Mas como assim? Por exemplo, a palavra nobre, ela é um adjetivo por natureza, não é mesmo? A palavra nobre é um adjetivo. No entanto, se nós dissermos os nobres sempre dominaram o mundo, ela continua sendo um substantivo? Um adjetivo? Não, nesse caso nós vamos ter um adjetivo substantivado, ou seja, uma palavra substantivada, pois ela está exercendo a função de sujeito e ainda está acompanhada de um determinante. Não se esqueça de que alguns substantivos também podem exercer o papel de adjetivo pelo processo de derivação imprópria ou conversão, que a gente pode estudar posteriormente aí na formação de palavras. Por exemplo, o Homem-Morcego sempre foi um sucesso no cinema. Morcego é um substantivo por natureza, mas dentro deste contexto ele está exercendo a função de adjetivo. Beleza? Então, o que seria então um substantivo comum? Substantivo comum designam seres de uma espécie de forma genérica. Por exemplo, rua, casa, flor, carro, cidade são todos substantivos comuns. Substantivo próprio. Substantivo próprio são aqueles que designam um ser específico, determinado entre os outros de sua espécie. O seu nome, por exemplo, é um substantivo próprio. Pedro, Brasil, Nova York, São Francisco.
Jesus Cristo, né? São todos substantivos próprios, beleza? E o substantivo concreto indicam seres que possuem existência própria, independentemente dos demais seres, não importando se são reais ou imaginários. Por exemplo, mesa, faca, lápis, apontador, lua, terra, mar, lampião, fada são exemplos de substantivos concretos. Já os substantivos abstratos indicam seres que dependem da existência de outros seres para existirem. Indicam qualidades, ações ou estados. Por exemplo, pânico, medo, tristeza, bondade, sonho, conhecimento, saudade são exemplos de substantivos abstratos. E o substantivo coletivo, você lembra ainda o que são os coletivos? São substantivos que no singular indicam uma coleção, um agrupamento, um conjunto de seres da mesma espécie. Por exemplo, academia é um conjunto de artistas, de sábios. Acervo é um conjunto de bens patrimoniais, de obras de arte. Álbum é um conjunto uma coleção de fotografias, de selos. Alcateia é um agrupamento de lobos. Armada é um agrupamento de navios de guerra. Arquipélago de ilhas. Atílio é de espigas de milho. Atlas é de mapas. Bagagem é um agrupamento de objetos de viagem. Bando pode ser um agrupamento de crianças, de aves, de ciganos. Baralho é um agrupamento de cartas. Câmara de deputados, né? Há uma penca aí de substantivos coletivos que a gente pode elencar, mas não fica tranquilo, porque isso caiu poucas vezes ou nenhuma vez caiu na prova da ESA, beleza? E vamos para a nossa segunda classe de palavras. Hoje nós vamos ver só o substantivo e o adjetivo, tá bom? Adjetivo é a palavra que caracteriza, que atribui qualidades aos substantivos, tais como feliz, super interessante, amável. Acredito aí que não existam muitas dúvidas, né, sobre substantivo e adjetivo. Então, exemplos aqui de frases com adjetivos. A criança ficou feliz. Já a felicidade é um substantivo. O artigo ficou super interessante. Então, nota que ele está dando uma característica para a criança aqui. E super interessante é uma característica do artigo. Sempre foi amável comigo. Amável comigo. Ele sempre foi amável. Também, ó. Amável. E geralmente ele vem aqui um verbo de ligação. Ser, ficar. Tá bem? Aí, adjetivo, então, caracteriza, atribui qualidades, geralmente é um substantivo. E como que essas classes de palavras já caíram na prova da ESA? Então, aí está uma das poucas questões que encontramos, né, que trazem o adjetivo e o substantivo nas provas da ESA. Eu acho que foi a única que eu encontrei nos últimos 10 anos. Ela da prova da ESA de 2014. No período, tinha o coração grosso, queria responsabilizar alguém pela sua desgraça. Os vocábulos em destaque são respectivamente. Então, pelas alternativas, né, você consegue perceber que o que a questão está pedindo é uma análise morfológica, né, qual é a classe de palavras dos termos destacados. Então, tinha o coração grosso. Então está dando uma característica para coração. Então é um adjetivo. Se você soubesse que isso aqui é um adjetivo, você já acertava a questão. Ó, porque eu traço pronome, substantivo, advérbio. Viu só que questão barbada? Você nem precisaria saber que desgraça é um substantivo. E é um substantivo abstrato. Queria responsabilizar alguém pela sua desgraça. Então desgraça é um substantivo. Então a resposta correta nessa questão seria a letra A. Por hoje vamos ficar por aqui. Como eu disse no início do vídeo, o nosso intuito é apenas relembrar alguns conceitos e trazer questões que já caíram na prova sobre cada assunto. Hoje foi adjetivo e substantivo. Próximo vídeo a gente segue com as outras classes de palavras. Não deixe de curtir, né, o nosso vídeo, não deixe de compartilhar. Se inscreva lá no nosso canal, se inscreva também no nosso Instagram. Acho que lá no Instagram é o local que tem mais conteúdo. Tem tema de redação para você treinar, tem resolução de questões também em vídeo, tem questões para você resolver. Então não fique de fora, segue estudando.
mesmo que você vá fazer a prova nos outros anos e não vá fazer em 2020, aproveite aí o nosso material, porque é de coração. Beleza, guerreiro? Forte abraço!